A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? E hoje quero falar a respeito do teu campo espiritual, da tua vida espiritual, da nossa vida espiritual. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Quando eu falo que nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, eu quero que você compreenda que a nossa vida espiritual é constituída de mente, sentimentos e o próprio campo espiritual. Tudo isso compõe a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é totalmente interligada com aquilo que sentimos, com o nosso psiquismo, né, que a psicologia chama de psiquismo. A nossa vida espiritual ela é totalmente interligada com a nossa mente, com aquilo que nós pensamos. A nossa vida espiritual é totalmente ligada com aquilo que nós enxergamos, a forma como nós enxergamos a vida. Tanto é que tem um versículo que eu gosto demais, que nosso Senhor Jesus Cristo ele fala no Evangelho de Mateus: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes trevas serão. O que Jesus está querendo dizer? Que a forma como nós enxergamos a vida pode criar uma atmosfera, um campo espiritual à nossa volta, de luz ou de trevas, dependendo da forma como nós enxergamos a vida. Então, daí a nossa responsabilidade com relação à nossa forma de enxergar a vida. Se você tem uma forma pessimista de enxergar a vida, eu quero que você saiba que isso pode ser mudado. A palavra de Deus pode e tem poder de mudança na forma como você enxerga a vida. Bom, o segundo ponto que eu quero falar aqui é que as pessoas deste mundo, como diz a palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno, ou seja, está afundado no maligno. Jesus quis dizer que este mundo está fundado em iniquidade, em pessimismo, em negativismo. Este é o estado, a atmosfera espiritual em que as pessoas se encontram. Você pode ver que você muitas vezes é rodeado de pessoas negativas. Nós somos rodeados de pessoas negativas muitas vezes. As pessoas deste mundo estão negativas, as pessoas deste mundo estão amargas, as pessoas deste mundo estão com o coração cheio de ódio, as pessoas deste mundo sempre têm uma palavra, não de edificação, mas na maioria das vezes tem uma palavra que compromete o campo espiritual daquele que dá ouvidos a essa pessoa. Palavras pessimistas, palavras negativas, palavras que colocam as outras pessoas para baixo, palavras de amargura, palavras que comprometem, como eu disse para vocês, a sanidade mental, espiritual, emocional das pessoas que ouvem essas outras pessoas tão carregadas de negativismo. Esse é o retrato do mundo que nós vivemos. Eu não precisaria nem discorrer muito a respeito disso aqui para você, porque você sabe muito bem o mundo que você vive, eu sei o mundo em que eu vivo. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mundo. Este mundo aqui está verdadeiramente no maligno, morto em iniquidade e em pecado. As pessoas estão envolvidas numa atmosfera muito pesada. Esta é uma verdade que nós não podemos negá-la. A outra verdade que eu quero pontuar aqui é que esta atmosfera pesada em que as pessoas estão afundadas e que muitas pessoas vivem dentro dessa atmosfera de negativismo, de pessimismo, esse ambiente espiritual tão pesado de trevas afetam, tem um grau de influência grande sobre a nossa vida, nos afetam. Se nós permitirmos, nós somos também mergulhados na mesma atitude mental doentia dessas pessoas. Se nós permitirmos, e você não precisa se deixar, você não precisa ser influenciado pela energia mental pesada dessas pessoas. Mas a segunda verdade é esta, que essa atmosfera espiritual das pessoas, elas nos afetam. Tem um poder de nos afetar. A terceira verdade que eu quero dizer para vocês é que nós, eu, você e toda pessoa é responsável. Todos nós somos responsáveis, grave bem isso que eu vou te falar. Todos nós somos responsáveis pela qualidade da nossa vida espiritual. Todos nós somos responsáveis pela atmosfera espiritual, pelo nosso estado emocional em que nos encontramos. Todos nós somos responsáveis pelo tipo de espírito que nós estamos vivenciando, o tipo de espiritualidade que nós estamos vivenciando dentro de nós, porque tudo isso se reflete para o lado de fora. Se você tem uma espiritualidade doentia, você vai exteriorizar isso, você não vai conseguir deixar isso quietinho lá dentro de você. Não, você vai acabar exteriorizando mediante palavras. Suas palavras, se você tem uma espiritualidade doentia, suas palavras serão doentias. Você abrirá a boca somente para reclamar da vida, você abrirá a boca somente para lançar palavras de amargura no ouvido daqueles que estão próximos a você.
você lançará palavras negativas, pessimistas, dificilmente você dará uma palavra que venha trazer vida, que venha edificar a vida das pessoas. Isso vai depender do tipo de atmosfera espiritual que se encontra dentro do seu coração. A quarta verdade que eu quero dizer para você é que a Bíblia Sagrada apresenta a solução para nós mudarmos o nosso campo espiritual, para mudarmos a nossa atmosfera espiritual. Eu quero ler para vocês aqui, e essa palavra se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Onde que se encontra a solução para nós, diante de tudo isso que eu estou falando para você dentro desta palavra? Ora, veja só, eu quero que você analise primeiro a palavra do Senhor. Deus, ele criou no princípio os céus e a terra. E qual era o estado do céu e da terra? Eu poderia abordar muitas outras coisas a respeito dessa palavra, mas quero me ater somente àquilo que eu estou falando aqui sobre a atmosfera espiritual. Qual era o estado dos céus e da terra que se encontrava perante os olhos de Deus? Sem forma, vazia e cheia de trevas. Não é isso que fala no versículo 2? E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a terra e o céu se encontravam nessas três condições, sem forma, mas vamos falar da terra aqui que diz respeito à nossa vida terrena. A terra se encontrava sem forma, vazia e cheia de trevas. Este é o estado espiritual, emocional que se encontra a maioria das pessoas. Sem forma, vazia e em trevas. Eu vou voltar aqui nesse ponto daqui a pouco. E como Deus solucionou esse problema de uma terra sem forma, vazia e de trevas? Como Deus resolveu esse problema? Ele manifestou a luz, ele acendeu a luz. Não é isso que fala no versículo 3? E disse Deus, diante daquela paisagem catastrófica diante dele, aquela paisagem horrível, né, sem forma, vazia e cheia de trevas, Deus fez o quê? Como que Deus resolveu aquele problema? Ele manifestou a luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, é isso que você tem que fazer também com relação ao teu próprio estado espiritual. Eu quero que você relembre aquilo que eu acabei de falar para você há pouco tempo atrás agora, poucos minutos, que você é responsável pelo teu campo espiritual, você é responsável pela tua vida espiritual, você é responsável pela atmosfera espiritual e emocional que você vive. Você não é responsável pela atmosfera espiritual da vida das outras pessoas. Você não é responsável pelo campo espiritual das outras pessoas. Mas você é responsável pela tua própria vida espiritual. Você é responsável pelo teu próprio estado espiritual. Talvez o teu estado espiritual se encontre como uma terra no princípio, sem forma, vazia e cheia de trevas. Ou seja, sem forma, uma vida indefinida, uma vida sem objetivo, uma vida onde você não sabe para onde ir. Talvez você se encontre sem forma, desta forma aqui, como eu estou falando, também vazia. Ora, uma pessoa que está sem forma e definida, sem objetivo, não sabe para onde ir, é uma pessoa vazia. E também é uma pessoa cheia de trevas. Trevas aqui significa também ignorância, não é somente ausência de luz, de claridade. Trevas na Bíblia Sagrada significa ignorância, ou seja, a pessoa ela não tem conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento, a pessoa não tem conhecimento do que fazer diante daquela situação. Mas eu estou te dando aqui a resposta, uma resposta baseada na própria palavra de Deus. Acenda a luz na tua vida. Acenda a luz na tua vida, é isso que você tem que fazer. Você não tem que perder tempo com aquilo que as pessoas envolvidas em seu próprio campo espiritual doentio têm feito com você. Como eu falei, esse mundo aqui está cheio de pessoas amargas, pessoas que escolheram viver na amargura. Nós não precisamos escolher viver na amargura e nem deixar que essa amargura das pessoas venham contaminar o nosso espírito. As pessoas, como eu falei, são responsáveis pela sua própria vida espiritual, pelo seu próprio campo espiritual. E as pessoas têm escolhido viver uma vida negativa, uma vida pessimista, que fala somente palavras de incredulidade, palavras de blasfêmia até contra o próprio Deus.
pessoas totalmente pesadas em seu campo espiritual, pessoas que são sem forma, não tem uma forma definida, não tem um objetivo na vida de crescimento, uma pessoa que não sabe nem para onde vai, pessoas vazias de Deus e pessoas consequentemente cheias de trevas. Você não precisa deixar que essas pessoas influenciem a sua vida. Você não precisa deixar que as pessoas doentes adoentem a sua vida. Lembre-se, o estado espiritual na nossa vida é uma escolha nossa. Nós escolhemos nosso estado espiritual, o estado espiritual que nós queremos para a nossa vida. Então manifeste luz. Manifeste luz. Se você está sentindo que a sua vida está sem forma, indefinida, crie um objetivo para a tua vida, mesmo que seja um objetivo simples. Crie sonhos, volte a sonhar, crie metas para a sua vida. Deus tem um propósito grande na sua vida. A sua vida não terminou aqui não. Não acredite você que a sua vida não serve para mais nada. Não importa a idade que você tenha, não importa. Talvez você pense assim, mas eu sou tão idoso, eu sou tão avançado em idade, o que eu vou fazer na minha vida? A palavra de Deus fala que os velhos, olha só o que a palavra de Deus fala, os velhos, eles que estão plantados na casa do Senhor ainda frutificarão. Casa do Senhor significa a presença de Deus. Na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há paz, na presença de Deus há luz. Tudo que você tem que fazer é buscar a presença de Deus. Comece pela oração e depois comece a manifestar a luz na situação em que você se encontra. O que é manifestar a luz? Como que eu faço isso, pastor Éder? Manifestar a luz, porque Deus manifestou a luz, disse Deus, haja luz e houve luz. Ora, é você fazer o contrário daquilo que está... daquilo que se constitui teu campo espiritual. Vamos supor que você se encontra triste. Vamos supor que alguém tenha te entristecido também. Ora, comece a buscar palavras de ânimo, de conforto. Essa pessoa está doente, essa pessoa que te entristeceu está envolvida em trevas. Você não precisa se envolver nas mesmas trevas. Comece a buscar aquilo que te alegra, aquilo que alegra a tua alma. Comece a renovar a tua esperança em Deus. Comece pela oração, tá? A oração vai te dar força para fazer isso. As pessoas andam amargas e as pessoas querem te amargurar também. Não deixe. Creia em Deus. Creia na palavra do Senhor Deus. Isso é criar luz, isso é acender luz. Coloque um louvor para tocar dentro da sua casa. Coloque um louvor, coloque uma música de Deus, uma música que vem edificar, trazer alegria e vida para a tua alma. Encha de luz, porque luz significa vida. A palavra de Deus aqui no Evangelho de João, vou ler para você. Está escrito assim no versículo 4. Nele quem? Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja que a Bíblia, ela compara a luz à vida, à luz. É a mesma coisa. Jesus ele veio manifestar vida, então ele veio manifestar luz, claridade. Porque trevas significa escuridão. Na escuridão você não sabe para onde está indo. Na escuridão você perde o rumo de todas as coisas. Na escuridão você tropeça, você cai, você machuca. Acenda a luz. Se a tua vida está em trevas, acenda a luz. É fácil você fazer isso. Começa pela oração, como eu falei. E começa a recusar a amargura das pessoas na sua vida. As pessoas querem viver na amargura, é problema delas. As pessoas querem viver no pessimismo, é problema delas. E as pessoas vão te criticar quando você começar a acender a luz na tua alma, no teu espírito. Ah, é assim? Você acha que é assim, desse jeito? Responda para essas pessoas. Fala, olha, se você quer seguir esse caminho de trevas, isso aí é problema seu, eu não vou seguir esse mesmo caminho. Se você está uma pessoa amargurada, eu não preciso ficar amargurado na minha vida. Se você é uma pessoa que decidiu não perdoar, eu não preciso seguir esse mesmo caminho. Nós podemos, porque é responsabilidade nossa, seguirmos um caminho totalmente diferente do caminho que as pessoas deste mundo escolheram para si, escolheram para caminharem por este caminho. Acenda a luz. Acenda a luz da oração, acenda a luz da alegria na tua vida, acenda a luz da fé na palavra de Deus, acenda o teu campo espiritual, a tua vida espiritual é de tua plena responsabilidade, não esqueça disso. Você pode mudar a tua vida espiritual. Diante das trevas, diga, haja luz, que haja alegria na tua vida, que haja alegria na minha vida. Eu não preciso ficar assim, afirme isso com toda a força do seu coração. Eu tenho um Deus no meu coração e viverei de uma forma contrária a esse caminho de trevas que o mundo tem apresentado a mim. Amém? E você vai ver a paz encher o seu coração. Que essa palavra venha edificar grandemente a tua vida em nome de Jesus. Fiquem com Deus.